Onde nasceu, cresceu e estudou, Ivo? Essa primeira etapa aí da tua vida, ensino médio aí. Eu nasci em Salvador, eu sou de uma família baiana. Eu cresci os primeiros anos em Salvador, mas depois morei fora. Eu tenho pais que são acadêmicos, então a gente viajou muito enquanto eles faziam a trajetória acadêmica deles. Aí morei em São Paulo, morei em Campinas, morei na França e depois voltei para Bahia e lá estou desde então. Quando o Ivo estava nessa fase ali mais na infância, pensava em ser alguma coisa? O que pensava em ser? A gente sempre tem algum sonho meio louco, às vezes, queria ser alguma coisa e no fim a gente vai trabalhar totalmente em outro ramo. O que o Ivo pensava? Eu pensava em ser engenheiro mecânico, por incrível que pareça, mas eu não sabia o que era. Ok. Eu gostava de carros e eu achava que isso era engenharia mecânica. E isso te embasou quando tu decidiu o que tu queria prestar de vestibular, por exemplo? Isso era a tua paixão? Eu sempre segui com esse pensamento e conforme eu fui descobrindo o que era de verdade, eu fui me interessando e me encantando pelo que é. Então, saiu daquela ideia infantil para uma coisa mais concreta, profissional, que me agrada muito. Eu gosto muito da engenharia mecânica. Mas, enfim, nessa etapa tu queria ser engenheiro mecânico por causa de carro. No começo, sim. Quando foi chegando mais perto do vestibular, eu fui descobrir o que era de verdade. E como lá em Salvador a gente tem um grande polo petroquímico próximo, que é o Polo Petroquímico Massari, eu vi como realmente uma oportunidade, uma boa carreira a ser escolhida e seguida. Então já sabia que não era mais carro. Que era Boa. Mas tu já almejava até então um local possível para trabalho? Eu sempre pensei em trabalhar com engenharia, com projetos, mais do que em instalações industriais, estando dentro de uma instalação, porque sempre me interessou mais. E daí, dentro dessa etapa, assim, qual foi o teu primeiro emprego nesse momento que tu entrou na faculdade, trilhou esse caminho acadêmico e como que foi aí o teu primeiro emprego nisso? Minha primeira experiência profissional na engenharia foi uma iniciação científica dentro da faculdade. Eu fiz a iniciação científica no programa de engenharia industrial. Mas tu chegou a trabalhar antes? Em qualquer outro lugar? Em qualquer outro emprego? Trabalhei antes. Minha família, minha mãe especificamente, tem uma cultura muito de independência e sempre estimulou isso desde muito cedo. Então, quando eu fiz 18 anos, ela me estimulou a buscar algum empreguinho, assim, alguma coisa que desse um trocado, uma mesada. E eu fui buscar, eu fui procurar nos lugares que eu mesmo frequentava e trabalhei com 18 anos num cinema. E daí, mas isso durou muito tempo? Isso fez parte, né, dessa transição ali que tu falou que trabalhou nesse laboratório da faculdade? Não durou muito tempo porque eu entrei na faculdade muito cedo. Sim, então eu já estava na faculdade, logo depois eu migrei para a iniciação científica e logo depois eu migrei para uma empresa de projeto. Realmente a primeira empresa que eu trabalhei com projeto, que foi a WBS Engenharia, que é uma empresa excelente, infelizmente hoje não existe mais, mas tinha proprietários incríveis e com muita visão e que capacitavam os profissionais, então foi um apaixonamento pela área. Depois eu passei por outras empresas de engenharia, até que eu decidi abrir a NMX. Gostaria de saber duas coisas. A iniciação científica, qual que era o tema, qual que era o objetivo ali? Eu trabalhava no programa como um todo, então eu participava de vários projetos que estavam sendo desenvolvidos no programa. E isso foi muito bom, porque pôde me abrir os olhos com mais profundidade para o que é a indústria, para o que se faz realmente numa instalação industrial, num polo petroquímico, numa indústria de manufatura. Lá na Bahia a gente tem muito forte o polo petroquímico, então a indústria petroquímica é mais forte, mas a gente tem também muitos outros tipos de indústria. Então eu fui descortinando essas outras faces, essas outras vertentes da engenharia mecânica. Para nós falar então do ponto de vista que tu te fez profissional, do ponto de vista de cursos, então tu cursou engenharia mecânica e o que tu fez de complemento para que te levou a essa especialização? Que cursos tu desbravou? Eu fiz uma série de cursos, eu sempre busquei me capacitar. Então eu fiz uma série de cursos, inclusive ao longo da faculdade a gente buscava formações complementares. E o que me capacitou realmente para fazer análise de flexibilidade, por exemplo, foi um curso de análise de flexibilidade que eu fiz dentro de uma dessas empresas de engenharia que eu trabalhava, que foi um curso muito extenso, porque era uma demanda muito grande. A empresa tinha fechado um contrato muito grande com a Petrobras e tinha muita demanda de flexibilidade e eles não tinham profissionais. Então, como eu falei, os donos eram visionários, eles olharam para dentro e falaram, não, vamos formar esses profissionais.
E aí chamaram um super profissional que se chama José Eudes, que inclusive trabalhou na flexibilidade de Angra 2, assim, reatores nucleares, e colocou ele durante um ano para dar treinamento para a gente. Nas instalações da empresa, a gente cedia o horário nosso pessoal, a empresa cedia uma parte do horário de trabalho e a gente teve um curso com uma carga horária enorme, não lembro agora exatamente quantas horas, mas foi um curso muito extenso, que foi aí a grande pedra fundamental desse meu conhecimento.